Porque é que o autoritarismo é natural e a democracia não? Porque as pessoas tomam a democracia como uma coisa garantida, natural, mas não é. Aliás, pelo contrário, ela é uma tentativa de controlar e domesticar o natural. Porque o natural cai mais facilmente para o autoritarismo do que para a democracia. A democracia é uma coisa muito nova à escala do nosso cérebro. Só para você ter uma ideia, se convertêssemos 300 mil anos da nossa espécie em 24 horas, as primeiras formas embrionárias de democracia, no caso da Grécia e não só, surgiu no último minuto. Paulo, não sei se você tem alguma pergunta para mim antes da gente começar por aqui. Não, já tenho, talvez vou tentar ter algumas respostas, não sei se consigo, mas eu estou aqui para responder, não é para perguntar. Exatamente. Isto faz lembrar a história do menino que foi à escola o primeiro dia todo contente, Ah, com o pai e todo satisfeito porque era o primeiro dia de aulas. Quando chegou a casa vinha a chorar e triste e o pai perguntou-lhe o que é que aconteceu e ele disse, o professor perguntou quanto é que era 15 mais 20 e o que é que tu respondeste? Eu não respondi. E o pai disse, fizeste bem, estás lá é para aprender, não é para ensinar. Eu estou aqui para responder, não é para perguntar. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao The Future is Human, um podcast em parceria com o Human Leaders International Congress, dedicado a conversas autênticas sobre liderança, percurso e impacto. Hoje, a minha habitual companheira de conversa, Graça Sanches, não pôde juntar-se a nós, mas eu estou entusiasmada com a conversa que vamos ter. Já alguma vez se perguntou o que move o comportamento humano? E como essas forças invisíveis influenciam a forma como lideramos, tomamos decisões e nos relacionamos com os outros? Essas são perguntas que sempre despertaram a minha curiosidade. E hoje vou conversar com alguém que dedicou grande parte da sua carreira a explorá-las. Paulo Finuras é professor, consultor, investigador e fundador da PF Limitada em Portugal. Ao longo da sua trajetória, tem estudado o comportamento humano, a liderança, a cultura e o desenvolvimento organizacional, ajudando pessoas e organizações a compreender melhor aquilo que nos move. Professor Paulo, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigado, o gosto é meu e fico satisfeito de estar aqui. Agora eu vou começar puxando um pouco pela sua memória. Ali quando você tinha 17, 18 anos. Você sabia que carreira queria ter? Em qual universidade queria estudar? Sim, eu desde terminei o liceu, eu ainda sou mesmo do tempo do liceu, agora não se chama liceu há muitos anos, mas sim, tinha uma ideia de para onde queria ir, mas não sabia exatamente que percurso é que depois iria percorrer, não é? Mas em termos de faculdade, sim, o ISCTE era a minha referência e foi lá que eu me formei a primeira vez. Ahm, e, portanto, sim. Agora, a ligação entre a sociologia, a ciência política e a psicologia evolutiva acabou por ser uma coisa que acabou por vir a acontecer pelo processo natural de investigação e de escrita. Foi o fio condutor. O principal foi trabalhar na área do comportamento humano. Sempre me intrigou. As pessoas intrigam-me. Fascinante. E a gente vai aprofundar mais nessa área aí. Mas antes disso, eu queria saber assim, quanto tempo levou para você conseguir seu primeiro emprego? E o que que você descobriu que ninguém te avisou? O meu primeiro emprego foi resultante de um estágio, foi na área de recursos humanos. Curiosamente, a minha área de formação até era na área da saúde, a sociologia ligada à saúde. Mas depois tive a hipótese de fazer um estágio para uma empresa, para a área da gestão, e fui, aceitei, porque era muito mais bem remunerado do que aquilo que eu estava a fazer. A sobrevivência fala mais alto, não é? É preciso coisas que paguem as contas, não é? E fui para parar a uma empresa e depois, enfim, tudo decorreu a partir daí da área da gestão, depois da gestão para a consultoria, e desde a consultoria e o ensino começaram-se a juntar, e hoje é metade da minha vida é ensinar na universidade e noutras
numa mais tempo, que é o ESG, a Business School de Lisboa, e depois o ISCTE, pontualmente, e a Lusófona, pontualmente, também pós-graduações, em áreas de tecido da minha investigação. Qual foi o maior medo que você precisou vencer ao longo da carreira? Aquele que ninguém via, só você sabia. Ao longo da carreira não é relevante, não tive situações dessas. Agora, há 10 anos esta parte, na área em que eu trabalho em termos de investigação e de ensino, hum, há algum receio, porque eu trabalho em áreas pouco convencionais. Hum, eu e outros colegas meus, noutros países, trabalhamos numa área que desafia o paradigma dominante na academia. E o paradigma dominante na academia é o paradigma da tábua rasa, não é? Portanto, nos torna todos iguais e depois a cultura faz o resto. E é um paradigma fofinho, politicamente correto, mas não corresponde à realidade. Apesar de haver a negação disso, porque por baixo de tudo isso há uma interação entre a biologia e o ambiente, a biologia e a cultura, que são inseparáveis. Mas as ciências sociais têm cometido este erro há mais de 70 anos que seguem este caminho desviado das ciências da vida e, portanto, negam a biologia, têm medo da biologia, basicamente. E às vezes há coisas que são complicadas, porque são, quando falamos e investigamos e escrevemos sobre a natureza humana, é uma coisa da qual, curiosamente, as pessoas sabem muito pouco. Muito pouco. E isso reflete-se numa série de coisas, por exemplo, ao nível da liderança, não é? Os seres humanos têm tendência a escolher mais os líderes com base na aparência do que na competência. Escolhem mais os líderes pelo carisma do que por aquilo que eles realmente são capazes de fazer, de valor acrescentado. Isto, aliás, reflete-se numa série de coisas. Isto é uma herança evolutiva. E, e há vários fenómenos que a liderança não entende, porque não entende o que é a natureza humana. Não percebe que o nosso cérebro atual, é o produto de centenas de milhares de anos, para não ter milhões de anos de evolução. E pretender que isso não tem importância nenhuma, o que conta é o ambiente, o contexto agora, etc., é só contar metade da equação, falta a outra metade. É como na liderança, só se fala do líder e não se fala da outra metade, que é os liderados, que é tão mais importante que o líder. Mas não se fala dos liderados, por exemplo, um campo em que eu trabalho, que é a psicologia dos liderados. Se você quer perceber a liderança, tem que olhar para os liderados. Se você quer perceber porque é que o Trump está no poder, tem que olhar para quem o pôs lá, não é? E isto tem sido assim em geral e na política em geral, porque a liderança é um fenómeno de livre vontade, não é? Que é diferente da dominância e do poder que é exercido pela força ou pela hierarquia. São coisas diferentes. Infelizmente, muitos gestores não sabem isso, muitos gerentes não sabem isso, não é? Não percebem determinados comportamentos, porque é que ocorrem. Quando uma mulher se candidata para um cargo de liderança, por exemplo, para o mesmo cargo, se encontra logo 32 a 33 homens. 32 por 33 homens, é a proporção. Né? Porque é que isto acontece? Isto não se pode contar só metade da história, só se tem andado a contar metade da história e não se conta a outra metade. Basicamente é isso. Isso às vezes gera algumas situações que são mal entendidas. Quando falamos da natureza humana e do paradigma evolutivo, nós estamos a falar de uma coisa que continua a ser o que era. Os fenómenos que nós verificamos nas empresas, nas organizações, etc., não são de agora, são de sempre. Tem a ver com a nossa vida em grupo, com a sobrevivência, com a importância do estatuto, com a questão do risco, com correr riscos, a agressividade, etc. Tudo isso está inscrito no hardware. Não define o destino, mas define as possibilidades. E é preciso entender isso. Porque é que há mal entendidos muitas vezes? Apesar de eu tentar avisar, inclusive os meus alunos aviso logo no início do ano, que é a chamada falácia naturalista. Conhece? Não, não conheço. A falácia naturalista é uma falácia comum que consiste em pensar que qualquer coisa, porque é natural, é boa. Há uma tendência para isso, não é? Que é a natureza é uma coisa boa, portanto tudo o que é da natureza é bom. E é uma falácia porque é um erro. A natureza está cheia de coisas que não são boas para nós, em particular, não é?
Portanto, quando falamos na natureza humana, não estamos a falar de uma coisa que é boa implicitamente, nem é boa nem é má. A natureza humana é adaptável, adapta-se. Adapta-se ao resultado desta interação entre o ambiente, cultura e a biologia. Portanto, não surge nada, surge no vazio. Apesar de haver variações culturais, evidente que existe, mas há uma infraestrutura antes dessa cultura. Sabe que eu costumo dizer a brincar que há uma frase que é atribuída ao Peter Drucker, não sei se já ouviu, que é a cultura como a estratégia ao pequeno almoço. É uma frase que nem sequer é dele, é uma frase apócrifa, com muitas que circulam por aí, basta ter um nome, é logo. Mas a frase é gira, mas eu gosto de pegar nela e completá-la. Se é verdade que a cultura como a estratégia ao pequeno almoço, eu costumo dizer que a biologia come a cultura à sobremesa, não é? Porque, porque tudo começa na nossa biologia, acaba na nossa biologia. Tudo não há volta a dar. Agora, se as pessoas não gostam disto, quer dizer, não matem mensageiro, não tem culpa. Agora, se queremos entender porque é que fazemos o que fazemos, porque é que somos como somos, temos que olhar para o lado para outras espécies, desde logo, em primeiro lugar, comparar-nos com outras espécies. Nós somos uma espécie primata e temos um conjunto de características iguais a outras espécies primatas. Olha, sabe uma coisa? A taxa de homicídio cometida por homens nas nossas sociedades e a taxa de vítimas desses homicídios, a taxa de homicídios, 90% dos homicídios são cometidos por homens. E cerca de 72% das vítimas dos homicídios são também homens. Sabe que essas estatísticas são praticamente idênticas às dos chimpanzés? Os homicídios cometidos por chimpanzés machos são 92, à volta disso, ou 94, e as vítimas são também outros machos, à volta de 70%. Há aqui coisas que têm a ver com padrões da natureza, não tem, e a nossa natureza, eu percebo algum receio que as pessoas têm, mas é preciso conhecer as coisas para saber como atuar com elas, e não negá-las não leva a lado nenhum, não ajuda a nada. Você tem que entender a perspectiva, né? E a biologia dá essa perspectiva pra gente. O erro, o que as ciências do comportamento cometeram, não é porque quisessem cometer o erro, não há aqui nenhuma intencionalidade, vamos cometer um erro, não. Mas historicamente acabou por se revelar ter sido um erro. Foi quando surgiram, a partir dos anos 50 do século passado, quando começaram a desenvolver a antropologia, a sociologia, etc., já existiam antes, mas o desenvolvimento efetivo dá-se a partir da Segunda Guerra Mundial. E por várias razões houve uma recusa em que as ciências sociais e do comportamento, que na verdade até podem ser defendidas como ramos da zoologia, que é um ramo da biologia, sempre negaram apoiar-se no conhecimento anterior, no conhecimento científico previamente produzido, tal como a física fez, que apoiou-se na matemática, a química apoia-se na física, a biologia apoia-se na química. Seria natural que continuasse a integração vertical do conhecimento, e as ciências sociais e do comportamento deveriam apoiar-se na biologia. Nenhuma das ciências que se apoiou no outra anterior ficou reduzida a ela, pelo contrário, foi reforçada, com uma base mais robusta, a física com a matemática, a química com a física e assim sucessivamente. As ciências do comportamento podiam ter feito também. Se soubessem encapsular a biologia que necessitam para compreender o racional e a forma de funcionamento, poderiam ter evoluído de uma forma mais robusta. Por exemplo, podiam perceber porque é que as pessoas em certas sociedades têm estratégias de vida rápida e noutras têm estratégias de vida lenta. Isso tem consequências a todos os níveis, desde a educação, aos filhos que se têm, ao que se investe na educação, etc, etc. Mas esta recusa tem impedido, e portanto há um caminho aqui a percorrer que eu tenho procurado fazer com outros, que é de dizer sim, a cultura é muito importante, mas não chega. Não chega, a equação está incompleta. Obrigada por compartilhar isso. Essa conversa eu tô vendo que vai ser fantástica. O professor Paulo Finuras tem muito conhecimento. Ô, Dani, mas repara uma coisa só, vou só pôr uma questão. Por exemplo, isto tem a ver com o meu último livro, que é A Mente Criminosa, que tem a ver com a evolução do comportamento criminal. Em todas as sociedades humanas, onde há estatísticas fiáveis, a maior parte delas, de uma forma geral, há,
O padrão da criminalidade é o mesmo. Mais de 90% dos crimes são cometidos por homens e menos de 10% por mulheres. E quanto mais violentos os crimes são, mais probabilidade há de ser um homem a tê-lo cometido. E isto é assim em todas as sociedades e em todas as culturas. Ora, explica muita coisa. Agora repare, explica até pela forma pelo que eu lhe vou perguntar, sob a forma de pergunta. Não acha estranho que se o comportamento resulta fundamentalmente da cultura, todas as culturas tivessem combinado socializar as pessoas da mesma forma? Não era um bocadinho estranho? Não é estranho que certos padrões que se verificam em todas as culturas, independentemente e não por causa das culturas, não, tenham como explicação uma coisa que não explica, que é a questão da cultura, não explica certos padrões. Tem que seguir aquilo que está no fundo desses padrões. E depois perceber como é que eles acontecem, mas que são influenciados pelo nosso hardware, pelo sistema operativo que é a natureza humana. E o que tem havido é uma negação da natureza humana. Quer dizer, continua a haver uma negação da natureza humana. É incómodo. Sim, e professor, eu costumava a ter uma ideia, né, de evolução, na verdade eu não pensava no todo, né, eu pensava, né, nessa questão de a pessoa tem que se desenvolver para melhorar, né, essa coisa toda. E daí com essa guerra do Irã, né, e você olha para uma civilização, né, que é o quê? 10.000 anos de civilização no Irã, e olha onde a gente tá. E aquilo abriu a minha cabeça, assim, na verdade, assim, eu não só fiquei, assim, estupefata, porque na minha cabeça eu imaginaria que uma civilização que está aí há 10.000 anos estaria super evoluída, tinha que ser algo, sei lá, acima do normal. Eu tenho um mote, chamemos assim, que é este. O mundo mudou e mudou muito. A natureza humana não. Isto pode parecer estranho, mas de facto é isto que acontece. A nossa mente continua a ser uma mente calibrada para um ambiente que já não existe. E noutras coisas em que existe, continua a ser o mesmo como já era há 3.000 anos, 5.000 anos, 10.000 anos e mais. As guerras são todas, no fundo, formas do chimpanzé humano fazer o mesmo que os outros chimpanzés fazem. E não passamos de chimpanzés quando estamos a fazer a guerra, não há outra forma a dar. É o chimpanzé humano, efetivamente, a vir ao de cima. Pode ter fardas, pode ter medalhas, pode ter holofotes, mas é o chimpanzé humano a falar. Imagina uma sombra por trás dessa pessoa, é um chimpanzé, que lá está. Ou o equivalente a um chimpanzé, não quero ofender os chimpanzés. Mas tem que se perceber isso, porque é que essa necessidade tão grande no caso dos homens, pelo estatuto, pelos cargos de poder e de liderança, o que é que está por trás de tudo isso? Porque há um racional que está por trás de tudo isso. Porque é que as mulheres são muito menos motivadas para o poder do que os homens, não é? Isso vê-se em múltiplos parâmetros e indicadores. Quando as próprias, aliás, dizem isso, têm outras prioridades. Exatamente. Mas isto tem a ver com a seleção social, a seleção sexual, etc. Estaríamos aqui horas a falar disso. Exatamente. E o senhor é fascinante, professor Paulo Finuras. Agora, voltando um pouco ao seu trajeto aqui. Você começou em sociologia, fez um MBA executivo em gestão global, depois um doutoramento em ciência política. O senhor é apaixonado por estudo, eu sei. Esse percurso parece bem inovador. O que foi conectando essas áreas ao longo do caminho? Lamento, não tenho uma história romântica nem bonita para contar, foi basicamente o acaso. A licenciatura era o que eu queria, na área da sociologia. Tive um ou dois professores, um particularmente que me influenciou muito, e que me levou, puxou para estes caminhos. Foi a primeira vez que ouvi falar no professor Wilson, na sociobiologia, etc., coisas que eram heresia a falar. Depois o MBA em gestão global, porque eu tive durante muitos anos uma atividade de consultoria internacional e, portanto, isso interessava-me e era um dos poucos que acontecia à sexta à noite e ao sábado. Eu passava a vida fora. Portanto, mais uma vez, foi um acaso que permitiu. E o doutoramento, porque eu tinha acabado de começar a dar aulas na universidade e tinha 50% de desconto nessa área. Como eu achava que essa área era um bom guarda-chuva para outras coisas anteriores, resolvi dedicar-me e acabou. E não estou nada arrependido, porque acho que é muito importante. A ciência política ajuda muito a perceber o comportamento político e a psicologia política. Apoiado na biologia. E foi dessa combinação toda que nasceu a bioliderança? Sim, a bioliderança nasceu de coisas que eu já andava a trabalhar, ao nível da teoria da evolução
aplicada à liderança, os contactos que eu tinha e tenho, mas tinha sobretudo na altura com um professor holandês, o professor Van Boep, que aliás reviu um dos meus livros, que se chama mesmo Bioliderança. Foi o nome que eu criei, também surgiu-me, não pergunto como surgiu-me, foi associar, em vez de liderança natural, chamar-lhe bioliderança. E é uma ideia muito simples, baseada no paradigma evolutivo. Portanto, a liderança surgiu para resolver problemas de coordenação. Essa é a origem, que não é um exclusivo da nossa espécie. Mais uma vez, temos que olhar para as outras espécies, é bom para aprendermos, não é? Os fenómenos de liderança ou similares, de influência, estão muito disseminados em múltiplas espécies na natureza, não é? Todos os primatas, todas as espécies pró-sociais têm fenómenos. As aves têm, os insetos têm, os peixes têm. Encontramos fenómenos de liderança porque resolve o problema da coordenação, basicamente, não é? Essa é a questão. Depois, a questão é que bons líderes, isto não é um detalhe, não é uma curiosidade intelectual. Bons líderes em todas as áreas podem salvar vidas, podem fazer coisas fantásticas, transformar nações. Maus líderes matam, destroem. E, portanto, isto não é uma questão de quem seguir, não é uma curiosidade, não é? É preciso saber desmontar isso, saber desmontar o discurso autoritário. Eu tenho, não sei se conhece o meu trabalho, Os Demónios da Nossa Natureza. Não, professor, eu conheci o senhor há algumas semanas e quando comecei a ler o LinkedIn, eu comecei a seguir os seus posts ali, olhar um pouquinho mais, eu fiquei fascinada. Os Demónios da Nossa Natureza uma análise de ciência política, sociologia, ideologia do comportamento humano. E o subtítulo é mais importante que os demónios, mas já se percebe porque é que é os demónios. É porque é que o autoritarismo é natural e a democracia não. Porque as pessoas tomam a democracia como uma coisa garantida, natural, mas não é. Aliás, pelo contrário, ela é uma tentativa de controlar e domesticar o natural. Porque o natural cai mais facilmente para o autoritarismo do que para a democracia. A democracia é uma coisa muito nova à escala do nosso cérebro. Só para você ter uma ideia, se convertêssemos 300 mil anos da nossa espécie em 24 horas, as primeiras formas de democracia, nem vou dizer democracia mesmo, porque então isso é super recente e há poucas, muito poucas, democracias completas. Há democracias com falhas, há sistemas híbridos, etc. Mas a esta escala do relógio, de 24 horas, equivalente a 300 mil anos, as primeiras formas embrionárias de democracia, no caso da Grécia, e não era só na Grécia, longe de ser uma democracia, mas era uma forma embrionária de começar a democracia, surgiu no último minuto do nosso relógio. Ok? Portanto, nós passámos 23 horas e 59 minutos a viver em todas as formas de arranjo, mas não em democracia. Democracia tem que se aprender. É difícil, porque temos que lidar com coisas que o cérebro não está preparado. Regras impessoais, tribunais, instituições, isso é tudo novo para o nosso cérebro. E aí não ter o poder, né? O poder de decisão, o poder de fazer acontecer a hora que eu quero, quando eu quero. Exatamente, e portanto tem que conformar-se a certas coisas, e isto é tudo novo para o nosso cérebro, nesta escala é tudo novo. Nós na escala evolutiva, neste relógio, só vivemos 22 segundos, ok? Bem, 22 segundos aqui é o equivalente a 80 anos, não é? Esperança de vida média, mas são 22 segundos em termos da nossa evolução. Mas isto para voltar à questão, porque é que o tema da bioliderança, mas efetivamente esta questão é muito séria, porque a liderança não é uma coisa que apareceu nas empresas. Há pessoas que pensam que apareceu, mas não apareceu. Aliás, na verdade, na maior parte dos casos, as empresas nem há liderança. Há chefias, que é uma coisa que é perfeitamente normal e entendível. Podem ou não ser líderes também, mas são chefias. E é uma coisa nova. O fenómeno da liderança é muito anterior às empresas. Né? Quem seguir, a decisão de quem seguir, pode ser um ato de uma tremenda burrice ou pode ser um ato inteligente. A escolha de quem seguir, porque não podemos ser todos a liderar, não é? Isso é um trade-off que existe, como em tudo na nossa vida, é um trade-off. Né? Professor, falando um pouco sobre isso, eu estava olhando lá no seu LinkedIn. Você é utilizador, licenciado do modelo Hofstede desde 1999.
para Portugal e África. O que esse modelo nos ensina sobre como culturas diferentes entendem liderança de forma diferente? É curioso porque o modelo do offset para mim ficou muito mais forte depois de perceber a sociobiologia. E aliás, o modelo do offset acaba por confirmar isso, porque o modelo do offset o que tem, resumindo, neste momento são 6 dimensões, mas tem 4 fundamentais, 4 dimensões para comparar as culturas nacionais. E porquê é que as pode comparar? Justamente porque há uma base comum. Ou seja, para cada problema coletivo, o modelo permite estimar é onde é que cada cultura nacional está na forma de o resolver, em termos comparados. Por exemplo, e são tudo problemas comuns de todas as sociedades. É a base, a tal base. Por exemplo, a questão do poder. Como é que as pessoas aceitam a desigualdade do poder? Não é igual em todo lado. E isto vai afetar a comunicação, vai afetar a ideia de líder, vai afetar uma série de coisas, não é? E este problema da aceitação da desigualdade do poder, que traduz depois no índice entre 0 e 100, como todas as outras, vai nos dar informação importante sobre qual é o software mental coletivo de um país, comparando com o software mental coletivo do outro. Como se trata de um software mental que é coletivo, não é especificamente individual, mas que é coletivo, dá-nos uma tendência central em termos estatísticos. E é muito útil para antecipar comportamentos noutras culturas, a ideia do que é que as pessoas têm, o que é um bom líder, o que é uma empresa, aliás. Há softwares mentais para quem a empresa é um local de competição. Estão todos a competir. E há outros onde a empresa é um local onde estamos aqui para nos ajudar. E há outros onde a empresa é uma outra família. E há outros onde a empresa é uma pirâmide, cada um deve seguir a sua ordem, e assim sucessivamente. Gera uma visão do mundo das pessoas e o modelo ajuda a antecipar isso. Qual é a tendência naquele país para pensar e agir de determinada forma. Muito interessante. Professor, agora eu vou fazer uma pergunta aí que divide opiniões. Na liderança, é dom ou conquista? E o que a ciência do comportamento diz sobre isso? É as duas coisas, curiosamente. Esta é uma excelente pergunta. Eu gosto dessa pergunta porque, de facto, dá para falar algumas coisas importantes. O comportamento, tanto é um input, que nasce do indivíduo, como é um output, uma adaptação ao ambiente, aos sinais do ambiente. E, portanto, esta da interação, normalmente não há uma causa só, há uma interação. Potencialmente, tal como potencialmente somos todos criminosos, por exemplo, não sei se sabia disso, mas potencialmente o crime resulta. Eu vou voltar à questão da liderança, não esqueço. Mas o crime resulta de uma conjugação do desejo, ou a vontade, não é? As capacidades para o cometer e a oportunidade. Quando estas 3 coisas conjugam, há altas probabilidades que o crime seja praticado por qualquer pessoa. Por isso é que potencialmente somos todos criminosos. Bom, e porque já praticávamos crime antes de ser crime, antes de haver lei, não é? Portanto, o comportamento mantém-se. Só que agora é crime. Antes podia roubar e fugir, não acontecia nada. Agora, se roubar, tem probabilidade de ser apanhado. Agora, exatamente, mas vamos voltar à questão da liderança. A escolha de liderar ou de seguir alguém é uma escolha que reflete uma interação entre o desejo do indivíduo e os sinais do ambiente e a relação custo-benefício que ele faz. Porque o cérebro está permanentemente a fazer isso. Não quer dizer que saia daí uma decisão ótima, económica, nada disso, mas ele está sempre a pensar em termos de custo-benefício. E as decisões acabam por se tornar um trade-off. Quem vai liderar vai ter custos e vai ter benefícios. E quem escolhe seguir vai ter custos e vai ter benefícios. E nesta base é uma decisão que tanto é do indivíduo como dos sinais do contexto. Agora, a genética já começou a entrar nesta equação, mas temos de ter muito cuidado quando falamos disso, porque alguns estudos na área da genética dizem que 20 a 25%, sugerem que 20 a 25% dos comportamentos mais presentes em algumas pessoas do que noutras pode ter a ver com uma base genética. Há um gene específico que se refere, que é o ERS 4950, mas raramente o comportamento é só de um gene, portanto tem que ser cuidado com isso. E depois, porque isso não nos diz nada sobre a qualidade da liderança. Portanto, diz-nos apenas que há pessoas que têm mais propensão para tomar a iniciativa, que é um comportamento-chave na liderança. Quem toma a iniciativa tem mais probabilidades de influenciar os outros, porque o algoritmo básico
em termos de sobrevivência, alguém avança e os outros seguem. Tem sido assim há centenas de milhares de anos. E não nos temos dado muito mal. Às vezes seguimos as direções erradas, mas isso é porque escolhemos mal os líderes. E depois há os sinais do próprio contexto, mas há muita coisa da liderança que se pode aprender e desenvolver. A comunicação, a forma de abordar os problemas, há N coisas que se podem aprender. Portanto, não há nada de o que nasce líder ou que aprenda a ser líder. O mito é ir para os dois extremos, porque não parece que isso seja assim. Mas claramente nós sabemos que há pessoas que têm mais predisposição para assumir a iniciativa e influenciar os outros. Estávamos a negar a nossa experiência comum, todos nós conhecemos, e também estar a negar que o indivíduo não pode melhorar as suas competências. Eu acho que pode. Há imensos programas que ajudam, e leituras e conhecimento podem ajudar a melhorar as suas capacidades de fazer. E professor, meu marido fala muito do Peter Principle. Pessoas que são promovidas, né, porque são, né, têm alta performance, são o melhor do grupo, e daí o chefe vai lá e promove, né, aquela pessoa para gerir, né, agora aquele grupo. Porque assim, é importante o funcionário ser promovido internamente. Eu acho que é bacana a gente ver a empresa promovendo o funcionário para um cargo de chefia. Mas agora, assim, quando é que é a hora certa? E quando deveria ser alguém de fora? Essa é uma questão importante para várias coisas. Por exemplo, a chefia, atualmente, para o nosso cérebro, as chefias que vêm de fora, chefiar um grupo, é uma coisa nova. Completamente nova. Portanto, a maior parte do nosso tempo havia alguém que se destacava e que era escolhido para liderar o grupo, porque lhe era reconhecida a autoridade, em algum domínio, porque ele conseguia acrescentar valor ao grupo. Ele conseguia responder à questão: estão melhor comigo do que sem mim. Hoje há fenómenos completamente novos que o nosso cérebro não está preparado ainda para lidar. Esse é um deles. De repente vem um diretor ou uma chefia qualquer de uma outra empresa, contratado de fora, etc. É um estranho para o grupo. E isso leva tempo. E não quer dizer que seja fácil escolher às vezes dentro do grupo. Isso é verdade. Agora, o fenómeno do princípio de Peter, que é o princípio da incompetência, não é? A tendência para qualquer um está sujeito a ele, não é? Ir progredindo até se tornar incompetente, ou pelo menos mais incompetente que qualquer era anteriormente. Mas é um erro muito, muito cometido na gestão, porque agora há coisas que se podiam minimizar. Por exemplo, eu não percebo como é que há empresas que promovem indivíduos para cargos de gestão, quando eles são técnicos, e não os preparam para isso, para uma realidade que é nova. Porque uma coisa é eu trabalhar com outro colega, ou entre colegas, ou trabalhar sozinho com um técnico. Outra coisa é ter outros níveis de responsabilidades e de subir de alguma forma, mesmo que seja numa escada imaginária, normalmente não é imaginária, é real, traz outras questões, traz outros custos, outros benefícios, mas traz outros custos. E é preciso as pessoas também prepararem-se para isso. E há coisas que se treinam, a resolução de problemas treina-se, pensamento crítico treina-se, há coisas que se treinam, combater o conformismo, como é que nós sabemos como é que podemos combater o conformismo? O conformismo tem coisas muito boas, porque garante a coesão do grupo, se não há nada, o grupo não vai lá nenhum sem coesão, é a primeira regra, mas também gera problemas, o excesso de conformismo, é o efeito manada, é o túnel gregário, e depois se o ascendente do líder for muito forte, deixa de haver voz crítica, e isso aumenta a probabilidade de erro de um grupo, todos pensarem da mesma forma, não é? Nós sabemos métodos para lidar com, atenuar o conformismo, são algumas das coisas que eu ensino aos meus alunos, mas porque isso é importante nas empresas, saber como evitar isso. O que acontece é que muitos gestores desconhecem essas coisas. Neste momento as ciências do comportamento sabem. Desconhecem, não chega até eles. E uma coisa que eu também experimentei, professor, e daí vou avançar aqui também, é a diferença da liderança, por exemplo, numa startup, numa instituição de ensino e no governo federal, por exemplo. São formas completamente diferentes, né, de navegar. São ambientes diferentes, são contextos diferentes. Nós devíamos ter presente que, no caso das empresas e da liderança, os gerentes, os gestores, os líderes, que chamem o que quiser, os FIAs, não geram só pessoas, eles também geram os contextos. E é importante perceber isso, porque o contexto está sempre a dar informação. E a pessoa reage ou adapta-se à informação. Há pessoas que pensam que não dizer nada é a melhor coisa. A questão é que esquecem que
Se você diz alguma coisa, está a dizer alguma coisa. Se não, você não diz nada, está a dizer alguma coisa. Está sempre a dizer, não é? E, portanto, por isso é que a questão do exemplo na chefia é crucial, tem a ver com a arquitetura psicológica de nós olharmos para os pais como exemplos. Não deixa de ser igual nas empresas olhar para quem lidera, quem está na posição de liderança, como um exemplo sempre. Por isso é que quanto é o que as pessoas fazem no cargo de liderança não é o que dizem, é o que elas fazem, é o que nós percebemos que fazem. Agora eu vou trazer essa conversa um pouco mais para o pessoal. Eu queria saber, assim, qual parte da sua trajetória acabou se tornando a sua maior força? Um fracasso? Uma conversa com alguém? Uma escolha que as pessoas ao seu redor não entendiam? Já tive alguns episódios, mas nada de grave, quer dizer, episódios de incompreensão. Provavelmente a culpa até é minha, porque não me expliquei suficientemente bem, isso é um risco que ocorre. Algumas pessoas reagiram muito negativamente. Uh, Essencialmente isso, quer dizer, nunca tive assim coisas muito graves, a não ser isso. Algumas incompreensões, de facto, porque há temas que são chocantes. Mas que virou a sua força, mas é uma experiência negativa que acabou fazendo você entender algo que você não compreendia. Virou uma força sua. Eu já tive uma arma apontada à cabeça há uns anos no país, não sei se isso serve de exemplo, deu força para continuar a viver, não é? Ahm, Quando a pessoa vê a morte, não é? Como se costuma dizer, a morte iminente, já teve um sentimento de morte iminente, ahm, e aliás dois no mesmo país, não interessa agora qual, mas tive dois, fui apanhado num tiroteio entre dois gangues, eu e um colega meu, e noutra situação fui vítima de carjacking e tive mesmo uma arma apontada à cabeça. São situações que marcam, não é? E que quando passam nós damos graças, continuamos por cá, não é? E isso torna-se uma força, sem dúvida alguma. Não, obrigada por partilhar, professor. E voltando um pouco aqui à cultura organizacional, né? A gente está falando aí de pessoas. As empresas constroem a cultura ou herdam comportamentos que já existiam antes de qualquer missão ou valores declarados? Bom, aí depende, eu até podia responder que é as duas, mas depende, convém especificar. Depende do que é que se entende por cultura da empresa, porque esse é um dos problemas com muitos conceitos nas ciências do comportamento, não é? As pessoas às vezes estão a falar de cultura, o mesmo significante tem significados diferentes implicitamente para cada uma das pessoas. E, aliás, não há nenhum consenso na literatura de gestão sobre a cultura da empresa. Pode ser dezenas, centenas de coisas. Agora, uma vez que a cultura é sempre um fenómeno de grupo, isso é um ponto em que estamos todos de acordo, não é um fenómeno individual. O indivíduo partilha, pertence, está no meio da, adapta-se a, mas a cultura em si é um fenómeno coletivo sempre. A partir do momento que nós temos um grupo de pessoas, ela desenvolve-se. Porque tem a ver com aquilo que elas fazem, a forma como se relacionam e a forma como se relacionam com o mundo. E, portanto, a partir daí, o fenómeno existe. Agora, ele pode ser depois trabalhado e identificado de várias formas. Eu, por acaso, tenho um instrumento de consultoria que se chama Culturoscópio, que é uma forma online de, através de um survey, medir a cultura da empresa. Mas, para medir a cultura da empresa, eu tenho que definir quais são as dimensões que eu quero ver. Porque senão temos aquela... Eu não sei se sabe que o professor Karl Popper, no primeiro dia do doutoramento, nas aulas, conta-se que fazia isto, eu não assisti, mas conta-se, que pedia aos alunos de doutoramento para estarem 2 minutos em silêncio a observar. E ficava assim 2 minutos. Tornava-se uma coisa confrangedora, difícil. Quando acabavam os 2 minutos, ele perguntava o que é que lhes tinha passado na cabeça. E eles diziam a questão do porquê. E era isso que eu queria que vocês vissem. Quando falamos em observar alguma coisa, temos de saber o que é que vamos observar. Porque observar só não é nada. Não é nada. Ou você dirige a atenção para uma coisa específica, ou então não é nada. Observe o quê? E, portanto, a questão é identificar, que a literatura e a investigação nos vai dizendo, que são janelas comuns a todas as organizações, a todas as empresas. E então os surveys permitem, neste caso que eu desenvolvi, fazer isso. No fundo é seguir a linha do offset, quer dizer, há coisas comuns a todos os países, como é que as culturas resolvem esses problemas comuns?
A mesma coisa com as empresas. Há problemas comuns a todas as empresas e a cultura é a forma como coletivamente as pessoas tentam resolver isso, ou resolvem isso. Essas práticas também são transferidas. E nesse sentido são herdadas. Não são biologicamente herdadas, são socialmente herdadas, não é? Socialmente transmitidas e herdadas. Se você quer mudar a cultura da organização, em primeiro lugar tem que saber do que é que está a falar quando fala de cultura, né? Porque às vezes você já ouvi pessoas dizer a cultura da empresa tem que alterar, mas o que é a cultura da empresa? Não é o que põe nos papéis. Há indivíduos que pensam que a cultura da empresa é por lá, os valores são isto, e pronto, e está lá no papel, na parede, e aquilo é a cultura, aquilo não é nada, aquilo é para o lixo, não é mais dia, menos dia, ninguém quer saber daquilo. Agora, as pessoas levam preferências para dentro das organizações, que já são em si mesmo uma partilha da cultura nacional. E nós sabemos que a investigação sugere isso, a maior parte das pessoas, a maior parte do tempo, leva para dentro das organizações valores da cultura nacional. Depois, nas empresas, não é valores que a empresa tem. As pessoas é que têm esses valores, não é a empresa. A empresa depois acaba por ser o produto de práticas que vêm das práticas das pessoas. E isso tem que se identificar bem. Portanto, respondendo à questão, sim, é construída e sim, é transferida. Tá certo. E professor Paulo, o senhor continua tendo a sua própria empresa? Sim, sou eu. Tem imensa gente, está totalmente cheia. Não há vagas, já há uma data de tempo, sou eu. Ah, como você vê seu papel? Eu sei que embora seja só uma pessoa. Sou eu, mas também é injusto. Às vezes, contrato, depende dos projetos, colegas para trabalhar comigo, nomeadamente na consultoria. Mas sim, mas é uma empresa unipessoal, sou eu. É que dá aulas e é que dá consultoria. O que você acha que é o seu papel na construção de oportunidades para a próxima geração de profissionais? Eu não sei responder a isso. Não sei. Não, quer dizer, não, nunca pensei sequer nisso, em termos de intencionalidade, ter um papel especial. Não. Sabe uma coisa? Eu procuro ter uma vida o mais aborrecida possível. Eu adoro o aborrecimento. Nesta fase da minha vida, já tive a dose de aventuras que tinha que ter, e em vários países, e em trabalhos. Procuro ter uma vida super aborrecida, portanto, nem sequer penso em termos de vida ter algum papel. Agora, gosto de contribuir, na medida do possível, para ir chamando a atenção de outras coisas que a ciência sabe e que a esmagadora maioria das pessoas desconhece, particularmente os gerentes ou os gestores nas empresas, não é? E que podia ajudar, francamente, podia ajudar melhor a gerir as pessoas. O senhor falou de tantas coisas importantes aqui e no fundo, né, a biologia, como tudo já está ali explicado, né? E as coisas que o senhor adicionou, as interpretações, né? E questão de comportamento, enfim, mas tem tanta coisa importante. Mas tem impacto. Dá um exemplo. Para fundamentar como é que se pode fazer uma melhor gestão. Há um efeito nas empresas, e não só, quando as pessoas dizem que precisam mais pessoas. As pessoas são insuficientes. É uma queixa muito comum. Há um efeito chamado efeito Ringelmann que mostra exatamente o contrário. Que quando um grupo tende a aumentar, a produtividade não tende a aumentar na mesma proporção. Até pode diminuir, na verdade. E isto porquê? Tem a ver com a nossa biologia, porque quando aumenta um grupo, há sempre alguém que reduz o esforço. Porque não precisa de fazer tanto esforço. E, portanto, se você tem 4 pessoas e produzem 20 unidades e toda a gente reclama que precisam de mais e põe 6 pessoas e vai ver dali um tempo continuar a produzir as mesmas 20 unidades. Não é? Isto tem a ver com a nossa biologia. O nosso cérebro é uma máquina de poupança de energia, sempre pode, faz isso. Portanto, muitas vezes os gestores vão atrás das lamúrias, não quer dizer que às vezes não estejam corretas, é evidente. Mas muitas vezes vão atrás das situações sem primeiro perceber que têm que analisar processos, têm que analisar procedimentos, não é? Estrutura, uma série de coisas, antes de ver se realmente são mais pessoas que faz falta ou é melhor organização. Sabe que isto liderar muitos ou poucos, como dizia um grande guerreiro, é tudo uma questão de organização. É um ponto muito forte. E o que o senhor falou, eu vi, sim, com certeza, e seria um desafio, como o senhor falou. Adicionar uma pessoa no grupo e aumentar a produtividade é um grande desafio. É porque pode não acontecer, é preciso perceber porquê. Só conhecendo a natureza humana é que se percebe isso, né? E agora, puxando de novo ali para o lado pessoal.
Como é que o senhor lida com o estresse e o esgotamento? Eu tento manter uma certa distância crítica, porque, como estava a dizer, vamos lá ver, nós não evoluímos para estar sempre acelerados, sempre ligados, sempre a rolar o ecrã, e scroll, hiperconectados, sempre disponíveis. Nós não vivemos para isso. E, portanto, eu procuro evitar isso na medida do possível, porque isso, de facto, fragmentar a atenção, aumentar o stress, etc. E por isso é que eu estava a dizer, eu tento, boring is good. O aborrecimento é bom. Este é o meu lema. A vida aborrecida é melhor. Basicamente isso. Agora, atenção, mas há uma questão, você tocou uma questão interessante. Eu acho que há uma certa tendência para exagerar, mas eu agora estou a falar numa opinião, obviamente pessoal, não estou a falar com base em dados meus. Mas como perguntou, eu vou responder sinceramente. Eu acho que há um certo exagero hoje em dia com as questões dos esgotamentos, os burnouts e etc. Eu acho que há uma tendência para patologizar quase tudo, para hiperdiagnosticar quase tudo. Facilidade com que é depressão, com que são estados de ansiedade, pânico, com que se tem o esgotamento. Eu costumo dizer, há muitas situações dessas que fazem parte da vida. Não são nenhum burnout, não é nenhum esgotamento. Às vezes estamos tristes só. Não temos de estar deprimidos, estamos tristes, faz parte da vida. Estamos desiludidos, estamos frustrados, tristes. Às vezes estamos preocupados, quer dizer, não é nenhum ataque de pânico, estamos simplesmente preocupados porque o nosso cérebro está programado para estar vigilante. E nem tudo é esgotamento, nem tudo é burnout. Às vezes é só segunda-feira, não é mais nada. Tá certo, tá certo. É importante colocar as coisas, né, em perspectiva. De repente parece que está tudo em esgotamentos, quer dizer, não, acho que há um exagero, francamente, nisso. Como se a vida não tivesse incluída um conjunto de situações que nos provocam emoções e sentimentos, muitas vezes não são os melhores, mas são aqueles que fazem parte da vida. Estar cansado, estar até exausto em muitas situações, faz parte da vida. E não é preciso nenhum esgotamento. Não é? Eu lembro-me de fazer partes da minha tese de doutoramento entre aviões e hotéis. É verdade, e uma vez estava quase completamente exausto. Mas faz parte da vida, não, é de uma opção. Não é preciso correr logo para medicamentos e terapias, parece tudo demasiado frágil. Tem que equilibrar, né, tem que achar uma forma. Tem épocas que a gente vai se dar muito mais, né, que você vai sentir assim: "Opa, espera lá", né, e achar esse equilíbrio, né. E lembrar que às vezes é só segunda-feira, não é nada mais que isso. E professor, já estamos aqui no final da nossa conversa, né, a minha última pergunta aqui é o que você diria a um jovem que quer liderar em contextos internacionais, globais, mas não sabe por onde começar? Eu acho que aí o começo é a curiosidade, não é? A curiosidade e a observação, viajar, observar, aprender, aprende-se muito com o componente prática também, embora ela não explique tudo e possa nos induzir a erro, mas a capacidade de tentar compreender as pessoas e observar diria que é o primeiro começo e o principal. E depois, se a pessoa gostar disso, tentar aprofundar. E hoje não faltam fontes de informação para isso. Mas eu iria começar com a curiosidade, com a observação, acho que isso e a experiência, a interação com outras culturas é o mais importante. Fica a dica. Professor Paulo Finuras, muito obrigada. Você me fez pensar diferente hoje e acho que todo mundo que está ouvindo também. The Future is Human é um podcast em parceria com o Human Leaders International Congress. Um agradecimento especial a Lúcia Brito, a Graça Sanches, a Lígia Spencer e a Oswaldina Brito. E uma dedicatória especial a Renato Bittencourt, o meu maior fã, que estaria tão orgulhoso. Aqui é a Dani Steski. Até o próximo episódio do The Future is Human.